cordial abraço a todos que estão nos ouvindo a partir de agora. Estamos iniciando o nosso programa Espiritismo via Web, hoje com um tema também muito interessante para trazer para vocês. Eu vi o que você fez na encarnação passada. Parece interessante a gente dizer uma coisa dessa, mas vamos pensar um pouco. Trouxe aqui algumas anotações. Parece natural que todos nós tenhamos vontade de saber o que fomos na encarnação passada. As avaliações que fazemos sobre nós são quase sempre de que fomos pessoas influentes, ricas, com grandes destaques sociais. Alguns se imaginam reis ou rainhas e muitas vezes, como diz o adágio popular, algumas pessoas realmente trazem o rei na barriga. Pressupomos, no entanto, que não houve no passado tantos reis ou rainhas, tantos imperadores ou imperatrizes, assim, pessoas de tanto destaque, que pudesse suprir a tantos pretendentes. A maioria de nós fomos pessoas comuns, simples, sem expressão alguma, assim como hoje. Mas é muito simples ter uma ideia do que nós somos. Não é preciso fazer regressão ou perguntar aos espíritos através de um médium. Não é preciso ser muito sábio, mas prestar atenção. Basta observar as nossas tendências, nosso gosto, nossas ideias e ações. Não mudamos de uma vez o nosso comportamento. Você já se surpreendeu alguma vez desejando o mal para alguém? Desejando agredir de forma intempestiva a alguém? Desejando até mesmo matar alguém? Você já se surpreendeu descontrolado ou descontrolada, nervoso ou nervosa, prestes a tomar uma atitude insana? Ou já se viu saudoso, ou a mulher saudosa de determinados locais felizes, com alguma coisa, com algo bom ocorrendo, ou como se estivesse revisitando um local de boas lembranças, e você já sentiu aquela vontade enorme de ir no lugar onde nunca foi? Pessoas que você vê a primeira vez e parece que você já vê essa pessoa e conhece há muitos anos. Lugares que chega pela primeira vez e parece reconhecer, como eu falei agora há pouco. Muitas informações do passado podem ser acessadas observando-se nossos próprios comportamentos. Mas vamos imaginar que tenhamos cometido atos negativos ou ruins em vidas passadas. O que é que vai dizer para nós a doutrina espírita? O Livro dos Espíritos, na pergunta 393, ela foi formulada da seguinte forma: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de quem não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E eis que aí está a questão: estaremos sempre a recomeçar? Como conciliar isto com a justiça de Deus?
E então os Espíritos vão dar a resposta. Mas antes de passar para a resposta, vou dar aqui vamos dizer assim, uma recalchutada na pergunta que foi feita para os Espíritos. Se nós tivemos vidas passadas, se nós somos reencarnação de alguém que já viveu no passado, por que é que nós não lembramos disso? E como é que Deus pode cobrar de nós por erros que nós não lembramos, que nós não recordamos? Vamos voltar então à questão. Você já se observou o seu comportamento, a forma com que vive, a forma com que responde às perguntas que lhe é feita, a forma com que tenta trabalhar os problemas ao seu redor? Tudo isso traz para nós algo do nosso passado, do que a gente fazia no passado. E a essa pergunta, a 393, que eu li agora há pouco, os Espíritos dizem: em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito? Se lembrasse de todo o passado. Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Então ele vai ver, olhando para o passado, quando ele estiver já no plano espiritual, as faltas que cometeu e as que deram causa ao seu sofrer na vida de encarnado. Assim como de que modo as teria evitado. Você vai saber, chegando no plano espiritual, a gente vai perceber o que a gente deveria ter feito aqui e o que a gente não fez. De que modo a gente poderia ter evitado os grandes problemas que nós enfrentamos aqui. Reconhece-se justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Então, no plano espiritual, nós decidimos voltar para a Terra, refazer aquilo que nós fizemos errado na outra vida. E por isso a gente vai trazer, em forma de intuição, lembranças da vida que nós tivemos no passado. Continua aqui a resposta. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar. Veja bem, escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar. Quer dizer, eu vou voltar aqui para a Terra e vou tentar passar de novo nas mesmas dificuldades, nos mesmos problemas que eu tive. Porque se eu não venci numa encarnação, na outra, quem sabe? Ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento. E vamos pedir a espíritos que nos são superiores, diz a pergunta, para que nos ajudem na nova empresa que nós estamos tomando sobre si. Ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará por levar a reparar suas faltas, as nossas faltas. Então nós teremos a companhia de espíritos protetores que vão tentar nos conduzir novamente, dando a nós a inteira liberdade de escolha para que a gente possa ter uma vida melhor. Então essa vida é uma tentativa de vivermos melhor as mesmas experiências que eu já vivi na vida anterior. E a resposta ainda dá mais uma pincelada muito interessante no tema que nós estamos falando aqui. Nós vamos voltar aqui com uma espécie de intuição das faltas e dos acertos também, diríamos nós, do que ocorreu no nosso passado. Vamos ter, diz aqui os Espíritos, tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta, e a que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes, essa resistência aos princípios que recebeste dos vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Então a gente vai lembrar intuitivamente que já errou
e já praticou alguma coisa que não devia ter praticado. E nós vamos nos lembrar. E a partir dessa lembrança intuitiva, nós não repetimos o erro. A gente tem aquela sensação, não devo fazer isso, não devo responder mal àquela pessoa, não devo brigar de novo, não devo agredir novamente. Mas quando a gente volta a fazer, é como se estivesse lembrando do passado. Eu digo para vocês que é muito difícil. Nós sempre vamos ter dificuldades para não repetir os mesmos erros do passado. Essa voz de consciência de que falam os Espíritos é uma lembrança que vos adverte, diz os Espíritos, para não recairdes nas faltas das quais já vos fizestes culpados. Em nova existência, ou seja, nessa existência nova, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o Espírito se eleva e ascende, ou seja, levanta, evolui, cresce na hierarquia dos Espíritos. Ao voltar para o meio dos Espíritos, para o meio deles, nós vamos estar então em uma categoria espiritual melhor, estaremos melhorados. Bom, mas é interessante a gente falar sobre isso, mas vamos observar direito o nosso comportamento, o que nós podemos melhorar, o que nós podemos fazer. Geralmente nós temos muita dificuldade em decidir tomar algumas decisões na nossa vida, tomar algum rumo na nossa vida. Se alguém nos agride, a gente tem aquela instintiva vontade de reagir. Se alguém, como dizia Jesus, nos bate na face do lado direito, nós queremos ofender aquela pessoa também nas duas faces. Nós não queremos oferecer a nossa face do lado esquerdo, ou vice-versa, Uma forma que Jesus nos diz que nós não podemos revidar as agressões que nós sofremos. Eu digo também novamente, eu tenho dificuldade, muita dificuldade nisso. E você que está aí assistindo o nosso vídeo de hoje, também vai observar no seu dia a dia os desafios diários, as dificuldades, os problemas que enfrentamos. E a vida muitas vezes nos dá desafios e nós não entendemos que aquilo é para o nosso bem, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer um pouco. Mas, pessoal, uma das missões dos espíritas, que nós temos as nossas missões, ou nossa missão como espíritas aqui na Terra, é vencer essas dificuldades. Na página, aqui no capítulo, os últimos serão os primeiros, no capítulo 20 do Evangelho, nós temos a seguinte instrução: missão dos espíritas. Não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé na sua soberana justiça, e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham, bem ou mal, cumprido suas missões e suportado as suas provas terrestres. Então está aí um desafio para nós, Enfrentar os nossos desafios, suportá-los, nos melhorar diante deles. E está aí algo que nós devemos dar como exemplo para as pessoas que nos observam. As pessoas observam a nossa vida muito mais do que aquilo que a gente fala, muito mais do que aquilo que a gente diz. Elas se prendem mais ao exemplo que nós damos. Então, se nós queremos realmente nos transformarmos em pessoas melhores, nós devemos entender que, como filhos de Deus, nós estamos aqui para melhorar, para crescer. Toda a natureza nos ensina isso.
Quando a gente observa uma árvore crescer sempre para o alto, quando a gente observa a beleza que emoldura esse mundo nosso, quando a gente observa quantas pessoas existem nesse mundo, todas trabalhando para poder fazer alguma coisa boa para si ou para o outro, embora que a maioria pense em fazer para si, uma boa parte delas vai pensar somente em fazer para si, é uma tentativa de evoluir e de crescer. Aquela que já pensa em fazer para o outro, que são menos, né? Elas já estão mais para frente, elas já progrediram um pouco mais. E se nós tivéssemos seguido o que disse Jesus, amareis o vosso Deus de todo o coração, de toda a vossa alma, e amareis o vosso próximo como a si mesmo, nós já estaríamos, nesses 2000 anos depois que ele esteve na Terra, nós já estaríamos em um mundo muito melhor, muito mais elevado. Então, ainda tem curiosidade de saber o que você fez na vida passada? Nós falando aqui das nossas vidas passadas, o que é que nós estamos fazendo na nossa vida atual? Como nós estamos lidando com o parente que dá problema, com a esposa difícil, com o marido difícil, com os filhos? Como nós estamos convivendo com as pessoas que se avizinham da nossa casa? Como estou tratando os animais? Aqueles que estão por ali, quando a gente sai na rua, vê os cachorros, os gatos, os pássaros. De que forma eu vejo tudo isso? Todos filhos de Deus, todos fazendo algo para progredir, evoluindo e crescendo. Está certo que eles vão demorar milhões de anos, talvez, para eclodir no pensamento contínuo. Mas por que muitas pessoas os maltratam? E aquele parente difícil, como eu disse, aquele parente que não aceita conversa, que quer tudo a tempo e a hora, que não quer resolver os problemas de forma pacífica. Como eu estou tratando esse nosso companheiro? Talvez um filho, talvez um irmão, talvez um tio, uma tia. Então, no nosso dia a dia, nós temos que saber enfrentar a vida, as dificuldades, utilizando o ensinamento do Evangelho de Jesus. Eu acho que para nós não há ensinamento melhor. E não tem muita coisa nova depois que Jesus chegou, para a gente poder melhorar a nossa alma, o nosso espírito. Tivemos sim muito desenvolvimento daquilo que ele ensinou, como fez o Espiritismo, como fazem outras doutrinas, outras religiões. Mas nós não temos ainda um código novo de comportamento. O nosso código de comportamento ainda é o Evangelho de Jesus. Vamos pensar nisso. Que Deus abençoe a todos. Que Deus ilumine você que tem filhos, a você que tem família, a você que tem esposa, que tem tios e tias, avós, avós. E está precisando trabalhar com essas pessoas, aceitar mais dentro do seu coração como irmãos, como filhos de Deus. Que tal pensar no ensinamento do Cristo? Beleza? Esse é o nosso programa de hoje, Espiritismo via web. Eu vi o que você fez na encarnação passada. Porque se observarmos o comportamento de todas as pessoas, nós vamos mesmo saber exatamente. Nós somos exatamente aquilo que fomos na vida passada, buscando melhorar um pouquinho. Só não temos o mesmo nome, o mesmo CPF, o mesmo RG. Nós somos exatamente aquilo que fomos na última encarnação. Buscando melhorar, tentando trabalhar para se tornar um pouquinho melhor. Tá bom? Obrigado, Deus abençoe, ilumine. Próxima semana, aliás, próxima quinta, né? Próxima quinta-feira, mais um programa. Espiritismo via web.